E aí pessoal, tudo bem? Imagino que se você tenha clicado nesse vídeo é porque você foi convocado para a segunda fase da FUVEST. Então, primeiramente, meus parabéns e vamos começar então a trabalhar para que você possa fazer uma boa redação. O primeiro ponto no qual eu vou me ater, para que você possa depois pensar e estudar em casa, tá? É o seguinte: você tem mais ou menos 3 semanas até a aplicação da segunda fase. Eu imagino que, se você chegou até aqui, você já tenha feito redação, já tenha treinado, já tenha corrigido suas redações, escrito, e essa altura do campeonato esteja mais ou menos preocupado em como afinar a sua redação mais ou menos na linha que a FUVEST espera para correção. Tá? Então eu vou te dar algumas informações que elas são em parte públicas e são em parte fruto de comentário da banca corretora, principalmente da professora Maria Tereza Rouco Fraga, que por muitos anos foi a coordenadora da correção do vestibular e responsável pela elaboração do tema de redação. Okay? A prova da FUVEST ela destoa um pouco de provas como as feitas pela VUNESP, a prova do Enem, porque o tema de redação ele pode ser algo inusitado, algo que não tenha necessariamente a ver com as discussões que vêm ocorrendo ao longo do ano ou dos últimos 2 ou 3 anos. Então, por exemplo, se você fez as provas da VUNESP esse ano, você percebeu um certo antenamento com as questões da pós-modernidade. Então, o quanto as nossas identidades, o quanto os nossos valores, eles estão se fluidificando e você tinha então que discutir se isso era apenas uma visão meio distópica, negativa, ou se veria de fato aspectos positivos. Tá? O selfie, por exemplo, tá? As cirurgias plásticas. No caso da FUVEST, o tema pode ser muito inusitado. Tá? O tema pode ser alguma coisa que provoca você, enquanto ser pensante, a estabelecer conexões e relações inteligentes a partir do seu conhecimento, do seu repertório de ensino médio. Tá? Houve, de 2012 para cá, uma aproximação meio constante da FUVEST em relação a temas mais próximos do social. Então, ao longo de 2011, nós tivemos, assim, foi muito marcante no mundo a Primavera Árabe, que eram os jovens participando da política no mundo árabe, derrubando ditadores. Tema daquele ano, participação política, superado o indispensável. No ano seguinte, o tema era uma imagem de um shopping center, algumas reflexões mostrando como aquela imagem que fazia parte de um anúncio publicitário reflete uma certa visão de mundo, um conjunto de valores, e você tinha que se posicionar a partir daí. Então, era a sociedade de consumo, também um tema social e atual, conceitual, mas com apelo social. 2014 foi o ano da surpresa, porque a FUVEST ela rompeu com um padrão de pedir sempre aquela dissertação fora de uma situação comunicativa. Então foi criada uma situação comunicativa para que você imaginasse que era um jornalista que leu um texto do ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, e tinha então que escrever um texto de opinião expressando como você acha que a sociedade brasileira receberia um texto como aquele. Então muita gente se perdeu. Curiosamente, foi o primeiro ano que a FUVEST não colocou mais as melhores redações no site. Tá? Em 2015, nós tivemos a camarotização da sociedade brasileira. Foi o ano do rolezinho, então o rolezinho no começo do ano, o tema da camarotização no final, e no ano passado, o tema das utopias. Então, ainda que as temáticas sejam próximas de alguma coisa atual, o tema pode de fato ser inusitado, tá? E vocês têm que contar com isso. Então a ideia é que vocês sejam capazes
olhar para uma questão e estabelecer conexões. Tá? Eu vou fazer um exercício mental rápido com vocês, porque já estou chegando aqui nos 5 minutos. Tá? Se você puder, entre lá no site da FUVEST ou em qualquer site, G1, Guia do Estudante, e pegue o tema FUVEST 2009. Vai ser um ótimo tema para a gente começar o nosso treinamento. Tá? O tema trazia uma imagem com como se fosse uma calçada com mesinhas de bar, e você vê no meio da calçada, né, separando um bar, a fronteira entre a Holanda e a Bélgica. 2 países que fazem parte da União Europeia. Já na Idade Média, as fronteiras entre esses países eram fronteiras muito simbólicas, mas com a União Europeia, com a exacerbação da globalização, essa fronteira praticamente deixa de ter importância. Então é um desaparecimento da fronteira. É isso que a imagem nos diz. E embaixo vem uma definição do dicionário Ruais, com várias acepções para fronteiras. Então a prova pede para que você considere a imagem e considere uma ou até mais de uma daquelas acepções e elabore um texto dissertativo expressando sua opinião. Houve várias redações distintas. Você pode inclusive conferir no site da FUVEST, www.fuvest.br, sem um com, em vestibulares anteriores, melhores redações, 2009. Mas as melhores abordagens foram a de alunos que entenderam, por exemplo, que nós vivemos uma época em que fronteiras outrora estabelecidas e outrora úteis passaram por um processo e deixaram de ser úteis, deixaram de ser tão importantes assim. Agora, essa mudança acarretou consequências. Ela trouxe algum tipo de consequência para a sociedade. Por exemplo, a globalização, ela expande mercados e abre possibilidades. Por outro lado, ela causa a possibilidade de também se perder a identidade cultural. Afinal, se numa certa cultura, uma cultura norte-americana, há uma profusão de objetos culturais, cinema, música, literatura, a cultura do consumo, naturalmente o padrão de comportamento de outras sociedades vai começar a mudar, ok? Então é assim que esse tema foi bem desenvolvido. Então nós tivemos redações em que um determinado autor, ele é um autor muito diferenciado, ele faz uma crítica à teoria kantiana da razão pura, por definir que ela estabelece um tipo de fronteira, e ele propunha que a questão de fronteiras dentro da teoria kantiana fosse visto de uma outra forma. Eu sei que para muitos de vocês que estão ouvindo isso parece, né, assim, nossa, um bicho de 7 cabeças, mas era o domínio conceitual que aquele aluno tinha, ok? Então a minha ideia para vocês olhem para esses temas, ok? Eu vou voltar ainda muitas vezes até lá, tá? Para falar para vocês, vou transmitir de alguns lugares legais, e aí a gente vai começar a trabalhar a sua dissertação, ok? Então, eu vou divulgar esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que é aqui, mais ou menos aqui, né? E me acompanhe para a gente poder então fazer uma boa preparação. E se possível, vou também falar, né, das obras que caem que fazem parte da lista, como que elas podem ser usadas em termos de redação, ok? Então, um abraço para vocês, parabéns de novo por terem ido para a segunda fase, e a gente se fala, né, nos próximos vídeos. Um abração.